Oi, gente, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo originalmente era pra ser um vídeo explicando todas as tropas do Lanterna, suas emoções e tudo mais. Mas eu decidi fazer algo diferente. Esses tempos eu tava navegando no TikTok e vi o seguinte título do vídeo: personagens que seriam elegidos para ser lanternas. No caso o título tava em espanhol, mas enfim, eu decidi trazer essa ideia pro YouTube e aproveitar e explicar do porquê que tal personagem seria elegido para esse lanterna e sua emoção. Começando com a tropa mais conhecida, nós temos a tropa dos Lanternas Verdes, cuja emoção é a força de vontade. E uma coisa curiosa é que antigamente a galera não entendia do porquê que os Lanternas Verdes eram fracos contra a luz amarela, que é já eu vou falar da tropa dos Lanternas Amarelos. E o motivo é simples: a luz amarela representa o medo, e o medo freia a força de vontade. Mas enfim, o juramento dos Lanternas Verdes é: no dia mais claro, na noite mais densa, nenhum mal escapará durante minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. E bom, na força de vontade, acho que um dos melhores exemplos de personagens assim é o Deku, de My Hero Academy. Inclusive, é até curioso ele combinar assim, porque ele meio que é um super-herói, então, né. Além dele, o Cavaleiro Sem Licença de One Punch Man também tem isso. Especialmente aquele discurso quando ele tá enfrentando o Rei dos Mares. Inclusive, falando em super-herói, a Marvel também tem um personagem que seria bastante lesivo para esse lance de força de vontade e enfrentar seus medos. E obviamente eu estou falando do Homem-Aranha. Que uma das características, além da força de vontade que é a mais lembrada, também tem o fato de você enfrentar seus medos. Afinal, você até pode ter uma força de vontade elevada, mas será que a sua força de vontade enfrentaria seus medos? Coisa que o Peter faz. Inclusive, o motivo do Peter meio que fazer as piadas e tudo mais é por conta desse negócio de medo. É basicamente um mecanismo de autodefesa, vamos dizer assim, contra o medo. E claro, eu também não posso deixar de falar do Luffy e do Asta, já que o futuro rei dos piratas e o futuro rei dos magos, ambos compartilham uma força de vontade tremenda em seus objetivos. E nos games, acho que um dos personagens que mais representa esse lance da força de vontade é o Ryu. Especialmente porque um dos seus maiores medos que ele tinha era sucumbir ao Satsui no Hadou. Algo que ele conseguiu enfrentar e superar. Indo agora para os Lanternas Amarelos, que são os grandes, vamos dizer assim, inimigos dos Lanternas Verdes. A tropa foi fundada por Sinestro e eles usam o poder do medo, que é representado pela luz amarela. E bom, o medo freia a força de vontade, por isso os Lanternas Verdes tinham grandes problemas em lidar com Lanternas Amarelos. E como a tropa foi fundada pelo Sinestro, no final do seu juramento tem a sua citação. E por falar no juramento deles, o juramento deles é: no dia mais escuro, na noite mais clara, sinta seus medos se tornarem uma luz cortante. Todo aquele que o correto tentar barrar, arderá em chamas quando o poder de Sinestro enfrentar. Eu acho que não existe um personagem tão bem que represente esse lance de causar medo e se tornar mais forte, como, por exemplo, o Pennywise. E eu espero que eu tenha pronunciado o nome dele certo, mas tudo bem. Já que, né, um palhaço se alimenta de medo, fica mais forte com medo, o Anel combina perfeitamente com ele. Já o próximo usuário do Anel também tem esse lance com medo, mas dessa vez envolvendo o sonho das pessoas. E obviamente eu estou falando do Fred Krueger. Já que o Fred Krueger em si, ele não simplesmente segue e mata suas vítimas que nem outros assassinos. Como por exemplo o Leatherface, o Jason, por aí vai. Já que ele também tortura psicologicamente suas vítimas. Coisa que iria alimentar bem o seu anel de lanterna amarelo caso ele tivesse um. E o próximo personagem a usar um anel amarelo é o Alucard de Hellsinger. Inclusive, antes de falar dele, muitas pessoas falam que mas ele não usaria tal anel porque os Lanternas Amarelos têm um código de moral. Um código de moral distorcido, mas ainda assim um código de moral. Mas você vê que esse código de moral é meio distorcido quando simplesmente só o Sinestro tem, basicamente. Porque uma das Lanternas Amarelas literalmente sequestrava crianças. O Alucard em si, acho que seria um dos poucos personagens que, de certa forma, teria um código moral. Já que ele não é um vilão diferente dos outros dois, e sim um anti-herói. Mas isso não impede que ele cause muito medo aos seus oponentes. Principalmente quando ele está prestes a matar eles. O que torna ele um perfeito usuário do Anel Amarelo, mesmo levando em consideração aquela regra de ter um código moral distorcido. E como último personagem que eu teria que colocar como elegível para um Anel Amarelo, obviamente eu teria que colocar ele, Darth Vader. Já que ele causa medo tanto nos rebeldes, por, serem inimigos dele e tal, quanto medo nos seus próprios aliados. Já que o Vader não tolera muito fracasso, vamos dizer assim. Indo agora para a tropa dos Lanternas Vermelhos, eles representam a raiva. E aqui é um pouco curioso, porque apesar de eles serem tratados como vilões nas histórias em quadrinhos, eles estão mais para anti-heróis extremamente violentos do que para vilões mesmo. E aqui eu acho que não faltam exemplos, né? Começando primeiramente com o personagem da Marvel, nós temos o Hulk. E assim, eu preciso realmente falar do porquê que o Hulk se daria bem com os Lanternas Vermelhos. Já o próximo personagem também não poderia ser outro também, o Scorpion de Mortal Kombat. Mais especificamente sua versão antiga como Spectro. Não a sua versão humana e nem sua versão como Kuai Liang, mas sua versão Spectro, já que ele basicamente voltou dos mortos com muita raiva. E ele voltou à vida graças a isso, já que o Quan Chi percebeu que ele ainda sentia muita raiva e que ele poderia ser muito útil como um espectro.
Sobre o Darth Vader, eu já coloquei ele na tropa dos Lanternas Amarelas, então eu não queria colocar ele aqui. Mas saibam que ele também poderia ser elegido como uma Lanterna da Raiva, já que a raiva alimenta o lado sombrio da força, que dá poderes aos Siths. E falando em poder e raiva, nós temos por exemplo o Asura, de Asura Wrath, que tem muitas similaridades com o Kratos antigo, que não conseguia controlar bem a raiva e tudo mais, e matar Deus, especialmente porque ambos vêm com trauma envolvendo suas famílias, na qual zera sua fúria extremamente alta. O que é bom pra eles é que eles conseguiriam resistir aos anéis do Lanternas Vermelhas, porque vale lembrar, quando você consegue o anel do Lanterna Vermelho, todo o seu corpo muda, e muda de uma forma violenta. Tanto é que os Lanternas Vermelhos sempre estão cuspindo uma espécie de sangue ácido, e caso você não seja forte o suficiente, você pode acabar morrendo pelo poder do anel. E o juramento dos Lanternas Vermelhos é esse daqui. O sangue e ira de um vermelho ardente, retirado à força de um cadáver ainda quente, somado ao nosso ódio, que arde infernal, nós vingaremos tudo. Eis o destino final. Agora, indo pro espectro emocional da luz laranja, a tropa dos Lanternas Laranja, diferente das outras, só tem apenas um membro. Isso se dá pelo fato de que a cor laranja no espectro emocional representa a avareza. E por só ter um membro, o Larfleeze, que também é chamado de Agente Laranja, ele acaba matando as pessoas e transformando elas em seus construtos. Ou seja, diferente das outras tropas em que os seus construtos são basicamente construções da imaginação ou coisas desse tipo, os construtos de Larfleeze são simplesmente réplicas de pessoas que ele matou. E bom, um personagem que eu acho que seria perfeito para a tropa dos Lanternas Laranjas é o Sr. Burns de Os Simpsons. E por mais que pareça uma escolha absurda, na real eu até acho que combina bastante com o personagem, tá? Outro personagem que também poderia entrar nessa lista é o Freeza de Dragon Ball. O que faz bastante sentido após você analisar o fato dele se autoproclamar imperador do universo e sempre estar se esforçando para ser super-herói aos outros e ser o mais forte, em busca de mais e mais poder. Assim como Jill Brando, que, cara, ele queria literalmente resetar o universo para que ele fosse o único a ter um destino, vamos dizer assim, manipulável por ele. E sim, tem muita gente que acredita até hoje que o Jill tinha uma intenção boa em relação ao plano do céu. Sendo que não, gente, o plano do céu iria basicamente beneficiar o Jill. Mas isso é assunto para outro vídeo. E nessa tropa também não poderia faltar ele, o Palpatine de Star Wars. E o cara simplesmente fez uma guerra acontecer para que ele pudesse se tornar o imperador da galáxia. Fora, claro, também o genocídio Jedi. Então sim, o Palpatine merecia muito o seu Lanterna Laranja. E por último, eu queria colocar aqui o Dr. Eggman de Sonic, que chegou a escravizar criaturas cósmicas só para ter a chance de conseguir finalmente dominar o mundo. E o juramento dele é especial porque possui duas versões, só que eu decidi pegar versões mais complexas, vamos dizer assim. Com a cobiça e a avareza queimando na sua frente, da raça mesquinha ao poder final, de luz laranja para a noite mais densa primordial. Agora nós temos a tropa das Safeiras Estrelas, vulgo Lanternas Rosas. Sendo a tropa que representa o poder do amor, muitos acham que ela é exclusivamente feminina, mas não, tá, ela não é exclusivamente feminina. Uma coisa curiosa é que apesar delas serem consideradas lanternas do bem, a emoção do amor é uma das mais difíceis de alguém controlar. Por conta disso, já teve vezes em que membros da tropa dos Lanternas do Amor já tiveram em conflito com outros personagens, mas no geral podemos dizer que ela é uma tropa do bem. E bom, os integrantes da tropa devem representar bem o amor. E assim, quando eu falo que ela representa o amor, ela pode ser tanto o amor romântico, tipo de namorados, ou seja, o amor romântico, quanto também o amor que você sente pela família e pelos amigos e por aí vai. Então não é apenas o amor romântico aqui. E bom, começando com a Gard, que estaria com certeza nessa tropa, e bom, ela é a literal representação de um amor entre Ruby e Safira. A Yuno Gazai, que deve ser a Yandere mais famosa dos animes. E por sinal, ela combina da tropa tanto pelo fato dela amar muito Yuki, quanto esse amor ser meio destrutivo e tal. Já que, como eu falei antes, apesar de serem do bem, o amor é um sentimento difícil de controlar, então meio que isso acaba causando às vezes conflito contra os heróis. E é nessa mesma linha de raciocínio que entra a Homura de Madoka Mágica. E cara, fazer o que ela fez por amor a Madoka é uma das coisas que poucas pessoas fariam por alguém que ama. E falando em personagem de anime e amor, nós temos o Sanji aqui. O cozinheiro amoroso não poderia ter faltado aqui nessa lista. Agora bora ver o juramento das Safeiras Estrelas. Pelos corações perdidos e cheios de horror, que na noite mais densa os sauram perdidos e solitários de dor, aceite o nosso anel e nos ajude a combater o terror, e a conquistar tudo com a luz violeta do amor. Agora indo pra Tropa Índigo, a Tropa Índigo, ela segue um conceito diferente das outras tropas. Para começar, ela representa o sentimento da compaixão, só que os usuários não são escolhidos conforme eles têm mais compaixão e tudo mais. Na real, os usuários da Tropa Índigo são criminosos horríveis que não têm nenhuma compaixão. E o que o cajado faz, porque diferente das outras tropas eles não usam um anel e sim um cajado, e basicamente o que esse cajado faz é uma lavagem cerebral, fazendo com que a pessoa que não tenha compaixão nenhuma agora tenha uma compaixão extremamente grande. Então os personagens que eu vou estar falando aqui, todos, sem exceção, não têm compaixão alguma, mas que eles seriam escolhidos justamente pela sua falta de compaixão. E bom, de exemplos aqui não faltam, já que nós temos, por exemplo, o Capitão Patra,
E tipo assim, ele não tá aqui só pelo fato dele se sentir superior aos seres humanos, mas sim superior aos próprios supers. Ou seja, o nível de megalomania dele é extremamente alto. E é nessa ideia de se sentir superior e melhor que os outros que Abbott e Wesker também entram na nossa lista. Inclusive, diferente de outros vilões que simplesmente querem conquistar o mundo ou coisa desse tipo, no Resident Evil 5 o Wesker fala que ele não quer simplesmente dominar o mundo, mas sim tentar evoluir ele, entre muitas aspas, com o Ouroboros. Outro personagem que também ia se dar bem aqui é o Carnificina. E aqui vai uma pequena curiosidade, já aconteceu algo parecido com o que os Lanternas Índios sofrem com o Carnificina. E basicamente isso aconteceu durante a saga Eixo, quando alguns vilões ficaram do bem e alguns heróis ficaram do mal, basicamente. E o Cube de Madoka Mágica também poderia ser encaixado aqui. Só não me pergunte como ele ia usar o casado e também como a luz índigo ia afetar ele, já que a biologia dele é toda esquisita. Ah, e eles não têm juramento, tá? Aliás, eles até têm um juramento, só que o juramento é feito de uma língua antiga deles. E é uma língua tão antiga e tão única que basicamente não tem tradução, nem mesmo usando os tradutores dos anéis a galera consegue entender. Agora indo pra minha tropa favorita, nós temos a tropa dos Lanternas Azuis, que representam a esperança. E seus anéis azuis dão um boost de poder pros Lanternas Verdes, já que a esperança alimenta a força de vontade. E ao mesmo tempo, por serem pacifistas, eles conseguem neutralizar também o poder dos Lanternas Vermelhos. E bom, acho que uma das personagens que mais representa a esperança é a Madoka, especialmente depois dela virar uma deusa, né? Mas o que torna ela um símbolo de esperança não foi exatamente ela se tornar uma deusa, e sim o que ela fez com o seu desejo. E é claro, falou de esperança e anime, não podemos esquecer do All Might, né? Vulgo símbolo da esperança. E eu coloco aqui também o Gohan, tanto a versão do futuro quanto a versão do passado. E nessa mesma linha de raciocínio nós temos a nova esperança de Star Wars, que no caso é Luke Skywalker. E tipo assim, o filme que ele aparece pela primeira vez tem literalmente esperança no nome, né? E de fato ele é realmente a última esperança dos Jedi. Claro que também não poderia faltar Optimus Prime aqui, trazendo esperança basicamente para todos os Autobots que são seus aliados. E o juramento dos Lanternas Azuis é esse daqui. No dia de horror, na noite homicida, com o coração aquecido minha alma ilumina. Quando a guerra da luz parecer perdida, a esperança brilha nas estrelas acima. E bom, gente, ainda faltaria a tropa dos Lanternas Dourados, dos Lanternas Pretos, dos Lanternas Brancos e dos Lanternas Ultravioletas. Mas esse vídeo meio que tá ficando grande demais, então se você quiser uma parte 2, comente aí. Ah, e falando em parte 2, eu posso trazer uma parte 2 com outros personagens também. Comentem personagens que vocês acham que representam bem a esperança, a força de vontade e as outras emoções que eu citei aqui. Enfim, se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui no canal. Se você é inscrito, entre no nosso servidor do Discord, cujo link vai estar na descrição do vídeo. E se você quiser e tem condições, pode ajudar o canal financeiramente com o link do LivePix que vai estar no comentário fixado. Enfim, eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!